aqui, na juventude, não brincou de alguma vez de acertar o alvo, né? Vamos fazer uma retrospectiva lúdica aqui em nossas vidas. Quem já brincou aqui de bolinha de gude? A Áurea levantou a primeira irmã. Bolinha de gude. Meus irmãos, era gostoso demais brincar de bolinha. E qual que era o gostoso? Era você tirar a seu coleguinha, né? E você acertar o alvo era outra bolinha do seu. De finca. Quem já brincou de finca aqui? Já viram? De finca, né? Minha mãe não gostava muito, porque falava que eu era meio desajeitado, podia acertar o pé de um, né? Com aquele negócio, brincar de finca. Quem já teve aquele quadro que tem aquelas bolas que vão qual que vale mais ponto? Aquela do centro, você tem aquele dardo que você atira e você tenta acertar o centro. Quem já teve, antigamente tinha espingarda de chumbinho, né? E a gente colocava as garrafinhas de Yakult para acertar, e eu não acertava de jeito nenhum, meus irmãos. Sou ruim de mira demais na conta. E aí a gente até prendia a respiração, né? E mirava, paf! Aí eu falava que o cano da espingarda estava torto, porque eu não acertava, o problema era a espingarda. Quem não já brincou aí de acertar o alvo? E o interessante dessas brincadeiras que nos remetem à nossa infância é que, por mais que a gente se esforçasse, é fácil acertar o alvo? Não. Normalmente, o que acontece com a gente? A gente tenta de tudo quanto é jeito acertar o alvo, mas o que acontece? A gente acaba errando o alvo. Vai acontecer isso? Nessas brincadeiras, ou você é aquele que acertava tudo 100%? Você queria tirar a bolinha de gude, né, Áurea? Do seu coleguinha lá e ia lá com ela, pegava, escolhia aquela bolinha mais bacana, ia lá e ela passava pertinho da bolinha que você queria acertar, mas não acertava. Eu acho, meus irmãos, que muitas vezes nossas vidas é um retrato dessas brincadeiras. Quantas vezes eu e você tentamos acertar o alvo, mas infelizmente nós erramos o alvo. O apóstolo Paulo, em certa altura da sua carta à igreja em Roma, escreveu o seguinte, eu vou ler, os irmãos acompanhem, e eu, das diversas traduções da NTLH é a nova tradução na linguagem de hoje, ficou muito interessante. Se você tiver condições de adquirir essa Bíblia, é uma leitura muito direta. A linguagem de hoje, a gente tem alguns problemas teológicos na tradução que foram resolvidos, na grande maioria, na NTLH. Ficou muito bom. Diz assim, nessa versão que eu gostei muito, Paulo falando em Romanos, capítulo 7, verso 15. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Olha que interessante. Vou ler de novo, preste atenção. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. É como se Paulo estivesse falando de acertar o alvo. Das nossas brincadeiras de criança, a gente faz de tudo para acertar o alvo, mas mesmo assim, na maioria das vezes, a gente acaba por errar. Meus irmãos, vamos fazer essa noite, um diálogo de você com você mesmo. Conversa com você mesmo. Nós refletimos sobre os nossos erros? Somos sinceros com nós mesmos, admitindo que em muitas de nossas áreas de nossas vidas somos verdadeiros colecionadores de fracasso?
Sabe, será que a gente consegue admitir para nós mesmos as nossas limitações? Eu creio que se a gente tem dificuldade de fazer isso com nós mesmos, eu admitir para o próprio João Marcos as limitações do meu caráter, as coisas que eu gostaria de fazer e não faço, as coisas que eu não gostaria de fazer e acabo fazendo, eu tenho dificuldade de olhar para mim mesmo e fazer isso. Como é que está esse movimento na minha vida, na vida do irmão em relação a Deus? Será que como igreja de Jesus Cristo temos tido o hábito desse precioso de nos apresentarmos diante de Deus, nos desnudarmos diante de Deus e falar: Deus, esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu com as minhas limitações, com as minhas falhas. Eu gostaria de ter feito dessa forma, mas não consegui fazer. Eu sei que o certo a fazer era desse jeito, mas eu não consegui fazer. Eu sei que o errado era fazer dessa forma, e eu acabei fazendo dessa forma errada, Deus. Se nós temos dificuldade, meus amados, de admitirmos as nossas limitações, os nossos erros, e aqui eu gostaria de, nessa conversa franca que nós estamos tendo, dar nome e sobrenome para as nossas limitações e os nossos erros. É pecado mesmo. Se nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós e admitirmos os nossos pecados diante de nós mesmos, sozinho em nossos quartos, sozinho em nossa cama, quando ninguém está conosco, se temos dificuldade de fazer isso diante do nosso Deus, o que dirá de confessarmos esses nossos pecados para outra pessoa? Se existe algo que eu acho que a igreja evangélica, protestante, cristã, seja o nome que o irmão quiser usar aí, reformada, perdeu, que eu acho que era muito interessante, era a questão da confissão dos pecados. Não que nós cremos na prática de que alguém tem autoridade de falar assim, ó, faça isso, 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 e os seus pecados estão perdoados. Nós não cremos nisso. Nós cremos que só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Mas a prática de nos apresentarmos a alguém a quem confiamos e confessarmos aquilo que está errado em nossas vidas é muito salutar. Sabe por que é salutar? Só confessa aquilo que fez de errado a outra pessoa se essa pessoa admite primeiro o seu erro, reconhece o seu erro e quer a ajuda de alguém para consertar o seu caminho de vida. E a gente não faz isso. Sabe por que eu não vou apresentar Wagner? Porque eu tenho medo do Wagner descobrir quem que eu sou. E eu prefiro que o Wagner fique idealizando o João Marcos, que ele acha que acredita, que ele acredita que existe, e eu sei que é mentira. Porque se eu contar para ele tudo aquilo que vai dentro do meu coração, eu tenho medo de não ser aceito por ele. Então, eu finjo que é verdade o que eu apresento, e o Wagner finge que acredita naquilo que eu apresento. E levamos uma vida, enquanto comunidade cristã, dessa forma. Eu não sei qual dos irmãos já teve o privilégio de ir viajar para a praia, ficar, aqui a gente tem que falar agora, né? A Robertinha foi agora, aí o Altieres foi para a praia, nunca tinha ido para a praia, né, Altieres? Primeira atitude do Altieres foi pegar a água lá no Porto Seguro. É salgada mesmo, porque não acreditava, não. Não, mas tem que explicar, eu não sei nadar. Meus irmãos, quem já teve o privilégio de ir viajar
Em janeiro, aquele calorão, mesmo Poços não fazendo tanto calor assim, foi para Ubatuba e ficou lá 15 dias em Ubatuba e esqueceu de colocar o lixo para fora da casa. Aquele resto de comida que vai acumulando durante a semana, sabe? Que você vai colocando lá. Aí quando você volta e o lixo ficou no sol, dentro daquele saco preto, né? Quando você chega na porta da sua casa, tem um carro de corpo bombeiro tentando invadir sua casa, né? Quem já viu os bichinhos que nascem, né? Aqueles bichinhos de lixo. Essa cara mesmo que eu faço quando eu vi, já aconteceu isso lá em casa, a gente esquece o lixo no sol e sai aqueles bichinhos nojentos. Você não joga o lixo da sua casa para fora? Joga ou não joga? Ninguém acumula lixo aqui. Por que a gente não faz a mesma coisa com o lixo que existe dentro da gente? Tem muito crente, meus irmãos, vivendo uma vida que está jogando lixo num cantinho e esquece que aquilo ali é lugar de morte na vida dele. E quando ele vai olhar, está tão fedorento, tão horroroso, tanto bicho lá, que ele tranca a porta e finge que não tem problema nenhum continuar com aquela situação. E passa mais um tempo e ele esquece de jogar o seu lixo fora. E ao invés de jogar o lixo fora, ele pega mais um saco de lixo dele e põe dentro de um quartinho do coração dele. Meus irmãos, é necessário, é de extrema urgência que nós, como povo de Deus, joguemos o nosso lixo fora. O lixo que está dentro do nosso coração. Que a gente aprenda a fazer esse movimento de 3 formas. Primeiro, reconhecendo diante de nós mesmos aquilo que tem desagradado a Deus. Aquilo que você tem vivido e você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe, eu sei das minhas limitações. Quantas vezes elas esbofeteiam o meu rosto, principalmente pela posição que exerço como ministro do Evangelho. Mas você também, como eu, precisa conversar com você mesmo e falar assim: hoje é dia de faxina, né? Que as donas de casa aí que põem os maridão para ajudar. O Lázaro ajuda, Andréia? Ajuda. Mostrando até a mão cheia de marca. Ô, Lázaro, só te compra quem não te conhece, viu, rapaz? Eu estou sabendo que você está fazendo muita faxina mesmo. Meus irmãos, é tempo da gente pegar a vassoura, o saco de lixo, a pá e varrer o coração de nossas vidas. É entender que nós não podemos continuar nos enganando, achando que a gente está vivendo errado e que está tudo certo. É necessário nós apresentarmos esses mesmos deslizes, essas mesmas limitações, esses mesmos pecados que existem em nossas vidas e apresentarmos diante de Deus, diante do seu trono de graça, e pedirmos que a graça dele inunde os nossos corações e mude a nossa história. Porque, deixa eu te falar, ele é capaz de mudar a sua história. Quantos e quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e tiveram a sua história mudada. A minha e a sua pode ser alterada também. E é muito salutar você ter pelo menos um amigo com quem você possa conversar e compartilhar as suas inquietudes, para que essa pessoa te oriente, essa pessoa ore por você, para que essa pessoa junto com você o ajude a vencer as áreas do seu coração que você tem mais dificuldade. A gente precisa deixar o nosso personagem em casa e ser verdadeiramente sincero dentro da Igreja de Jesus Cristo.
Meus irmãos, deixa eu te falar. Esse pecado, essa limitação que está dentro do seu coração aí, não é só você que enfrenta essa dificuldade, não. Eu não sei qual que é, mas muito provavelmente mais de uma pessoa aqui dentro tem essa mesma dificuldade. E deixa eu te falar outra coisa, se ela não tem essa, tem outra. É nesse contexto, meus irmãos, que Paulo trabalha a igreja de Corinto. Você já teve algum chefe no seu serviço que chega para você e fala assim, fazer um elogio para a Andréia, né? Não, Andréia, parabéns por esse trabalho feito aqui na Bourbon, parabéns por esse trabalho feito aqui dentro da Bourbon, você é excelente, parará, e a Andréia vai ficando toda, vai até crescendo, né, gente? Ela vai ficando até mais alta. Aí no meio da conversa, o chefe fala assim, mas o que acontece, Andréia? Você fala assim, lascou, lá vem, né? O mais é que normalmente estava preparando o coração da Andréia para falar alguma coisa que ele não concordava no desempenho da Andréia lá na Bourbon. Paulo faz exatamente a mesma coisa com a igreja de Corinto. Lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 2, se você quiser acompanhar aí, abrir aí, eu vou ler. Diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 2. Eu os elogio, porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. NTLH também, essa tradução. Parece que Paulo está fazendo a mesma coisa que algumas pessoas fazem quando querem chamar a atenção de outra pessoa. Elogia, fala que isso está muito certo, mas se nós continuarmos no mesmo capítulo, lá no versículo 17, Paulo diz assim, nas instruções que eu vou dar a vocês, eu não posso elogiar vocês, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Interessante que na NVI fala assim, entretanto, é o mas que o gerente lá da Andréia falou para ela. Na reunião da ceia de vocês, a reunião de adoração e a reunião da ceia da igreja primitiva, eu não posso elogiar vocês. Vocês fazem mais mal do que bem. A igreja de Corinto, meus irmãos, tinha diversas dificuldades. Se você quiser fazer uma pós-graduação em teologia sobre problemas eclesiásticos, mergulhe na história da igreja de Corinto e você vai entender o que é uma igreja que tem problema. Entre os diversos problemas que existia dentro dessa congregação, onde Paulo instaurou e implantou aquela igreja, vivendo lá por 18 meses, era a dificuldade de comunhão que existia entre as diversas classes sociais da igreja. Aquela igreja, quando se reunia para celebrar a ceia do Senhor, parecido, não igual, mas muito parecido com o que fazemos aqui, existe um contexto histórico, temporal, que nos distancia de cerca de 2.000 anos e milhares de quilômetros do que era realizado lá, mas a intenção era a mesma, faziam de forma totalmente errada. As pessoas mais ricas, mais abastadas, marcavam de se encontrar antes, para que elas pudessem comer em paz, sem o pobre enchendo a paciência deles. E eles comiam e bebiam, de tal forma que lá no verso 20 e 21 do mesmo capítulo, Paulo fala assim, quando vocês se reúnem, e lembrem-se que Paulo está orientando, exortando a igreja em relação à prática da ceia. E olha como é que ele fala, quando vocês se reúnem, está implícito aqui que era para a celebração da ceia. Paulo fala assim, não é a ceia do Senhor que vocês comem. É como se Paulo estivesse dizendo, essa bagunça que vocês estão fazendo aí, isso não é a ceia do Senhor, não. Eu não concordo com o que vocês estão fazendo, não. Isso é um absurdo que está acontecendo no seio da igreja. Pois, na hora de comer, cada um trata de comer a sua própria refeição.
E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados na igreja. Eu não posso elogiar vocês, não. Vocês não estão discernindo o que é o corpo de Cristo. Esse problema, entre os diversos outros que havia no seio da igreja de Corinto, é que motivou Paulo a escrever mais lá na frente, que quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. E aí, meus irmãos, por um problema no seio da igreja reformada, fez-se uma exegese equivocada desse texto, falando que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, é em relação ao pecado. E tem muita gente, muita gente que vive debaixo de uma escravidão horrorosa, porque não consegue celebrar esse momento de festa que é o momento da ceia do Senhor, por causa de culpa que não deve existir na sua vida. Porque deixa eu te falar uma coisa, o seu pecado, o meu pecado foram pagos na cruz do Calvário. Todos nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e fomos batizados por reconhecimento que é a ordenança dele sobre as nossas vidas, temos o privilégio, o direito e o dever de participar da ceia do Senhor. Não é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Quem come e bebe indignamente é quem come e bebe porque cometeu algum pecado. Não é isso. E infelizmente este ensino desassociado da verdade bíblica, desassociado do contexto histórico que está explícito a partir do verso 17 do capítulo 11, fez com que eu percebesse irmãos que não participam da ceia do Senhor, pessoas que estão na igreja, quando veem que a ceia, se levantam e vão embora, pessoas que nós convidamos para ficar em pé na hora de celebrar a ceia, e a pessoa é apta a tomar a ceia e ela fica aí sentada, porque ela se acha indigna. A indignidade de tomar a ceia errada, meus irmãos, ensinada pelo apóstolo Paulo, é sobre todo aquele que não percebe que em Cristo Jesus nós somos um. Nós somos um corpo com diversos membros, cada um com uma função diferente. Não tem jeito do olho ouvir, não tem jeito do meu ouvido pegar alguma coisa. Função diferente. Beber e comer indignamente a ceia do Senhor é comer e beber sem ter esse discernimento, que eu faço parte do corpo de Cristo e que eu devo ter um compromisso com o meu irmão da mesma forma que eu tenho com Cristo Jesus. Se isso não acontece na sua vida, preste muita atenção, você está comendo e bebendo indignamente. Aí sim, é problema para a sua vida. Somos em Cristo Jesus uma família. E como eu costumo dizer aqui, uma família de muitos membros que procuram de todo o seu coração serem semelhantes a Cristo Jesus. O meu foco aqui hoje, meus irmãos, é exatamente sobre o pecado, mas eu quis dar esse gancho aqui. Eu creio que durante tantos anos a Igreja de Jesus Cristo foi instruída de forma equivocada, que eu acho necessário a gente repetir isso de diversas formas. Enquanto eu não perceber que isso está sendo curado na vida da igreja, a gente vai repetir muitas e muitas vezes, até que a gente perceba que a igreja venceu essa dificuldade. A primeira vez que eu falei isso aqui, uma jovem veio me procurar e falou assim: pastor, eu frequento a igreja há muitos e muitos anos, e eu nunca consegui beber a ceia de coração limpo, porque eu entendi que eu era indigna de tomar a ceia. E ela, chorando, me agradeceu pelo discernimento correto do que é a celebração da ceia.
Mas o foco que a gente está falando hoje aqui, meus irmãos, é justamente sobre a questão dos nossos erros, nossas limitações. Como eu disse, isso tem nome e sobrenome, os nossos pecados. A Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 59, verso 2, o seguinte: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu nunca, meus irmãos, nunca na minha vida cometi algo que é afronta a Deus e depois eu falo assim: agora eu vou fazer meu momento de meditação e oração da palavra de Deus. Quando a gente erra contra Deus, o que normalmente a gente faz? Faz igualzinho Adão e Eva. Faz o quê? Tenta inutilmente se esconder de Deus, como se possível fosse tal atitude. Dietrich Bonhoeffer, certa vez escreveu algo que eu achei fantástico, quando ele fala que quando o pecado toma conta do coração dele, Deus já não existe, só existe o pecado. Não é verdade? A gente passa a viver uma vida como se Deus não existisse, como se a gente fosse capaz de se esconder, como se a gente fosse dono de nossas vidas. Eu acho que muitas das vezes, meus amados, nós nos esquecemos que Deus é santo e Ele espera que o seu povo seja um povo marcado pela santidade. Lá em Salmos 23, verso 3 e 4, diz o seguinte: quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Na versão NVI, aquele que é limpo de mãos. Precisamos entender, meus amados, cada um de nós, e aqui eu me incluo, que nós precisamos nos apresentar diante de Deus com nossas mãos limpas. Mas como é que eu faço? Como é que o irmão faz para limpar suas mãos? Será que é jogando detergente? Será que é usando sabonete? A gente sabe que não é assim. O texto de Tito, Paulo escrevendo a um pastor amigo dele, no capítulo 3, a partir do verso 3, diz o seguinte, vou ler, os irmãos acompanham. Pois antigamente, Paulo falando para Tito, nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões, dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou. Você quer se apresentar de mãos limpas diante de Deus? Apresente a sua culpa a Deus. E Ele, através do teu Santo Espírito, irá lavar não somente a sua mão, como todo o nosso corpo. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz algo que eu acho maravilhoso. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados
e limpará toda a maldade. E a gente também não pode esquecer de outro texto que cita algo muito semelhante ainda, isso em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Precisamos, meus amados, urgentemente colocar o nosso lixo para fora. Precisamos fazer um acerto de contas com o nosso Deus. Precisamos deixar os nossos personagens que nós fantasiosamente criamos e nos apresentarmos a Deus diante dele da forma que nós somos, com nossas próprias limitações, os nossos próprios pecados. Nos apresentar e falar com ele com toda a sinceridade do nosso coração. O que somos, o que temos feito e o que precisamos da ajuda dele para que a gente possa ser transformado dia a dia de acordo com a soberana vontade dele para as nossas vidas. Eu queria encerrar essa meditação convidando você a fazer uma oração. Eu não sou daquelas pessoas que normalmente chamam para ficar em pé, para repetir comigo, para levantar a mão, não é meu estilo fazer isso. Mas se você entende que isso é verdade, eu escrevi uma oração aqui. Eu queria convidar a você a dobrar sua fronte, fechar seus olhos e juntos fazermos essa oração, se você entende que isso é importante na sua vida. Deus, estou aqui, tenho errado, quero acertar muitas vezes, mas na maioria das vezes acabo por errar. Me perdoa, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o preço do meu pecado foi pago lá na cruz do Calvário. Quero ser diferente, quero ser mais parecido com Cristo. Me ajuda, eu não consigo sozinho, mas eu creio que pela ação do Teu Espírito em minha vida, eu serei capaz de dia a dia caminhar na direção do que o Senhor tem proposto para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus é capaz de mudar a história da sua vida. Deus é capaz de fazer com que eu e você nos apresentemos diante dele com as mãos limpas, porque é o Espírito Santo dele que nos lava, que nos purifica. Foi o sacrifício dele na cruz que nos fez redimidos diante do nosso Pai. Eu queria pedir a Raquel para projetar o Salmo 32, verso 1 e 2. Convidar a igreja a ficar em pé e juntos vamos ler esse texto na versão NVI do Salmo 32, enquanto é projetado, convidar os diáconos para virem aqui à frente para a gente poder distribuir os elementos da ceia, o pessoal do louvor também. Convidar você a ler junto comigo o capítulo 32, o verso 1 e 2. Vamos ler juntos? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribua culpa e em quem não há hipocrisia. Verdade na minha e na sua vida. Vamos agora, eu convido todas as pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Passaram pelo batismo de águas, foram batizados, são membros de alguma igreja, estão em comunhão com as suas igrejas. Essas pessoas eu convido a continuarem em pé, e durante a próxima música que a gente vai estar entoando aqui, nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia, e daqui a pouquinho nós vamos poder celebrar isso juntos.
Ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos dias redimidos por seu sangue, lutando o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só no coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo unidos iremos contar. Meu irmão, minha irmã, a ceia é um momento de celebração, é um momento de festa. Eu queria que a gente fizesse uma bagunça santa aqui. Saia do seu lugar, compartilhe, troque o cálice pelo menos com uma pessoa, dê um abraço nessa pessoa, fala assim: em Cristo Jesus nós somos irmãos. Se você puder fazer isso mais de uma vez, faça com muita alegria no seu coração. Mostre para essa pessoa que você sabe o que é discernir o corpo de Cristo, que em Cristo Jesus nós somos uma família de muitos membros que procuram ser parecidas com Cristo Jesus. Troque o cálice, dê um abraço, dê um beijo nessa pessoa, fale o quanto ela é importante na sua vida. Deus te abençoe, querido. Para mim? Ah, para você. Tem que servir o outro lá. Ah, vai nesse miss. Você recebeu? Obrigado, pastor. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe você também. Querido, Deus te abençoe. Querida, Deus te abençoe. Eu vou servir você. Ah, é? Eu vou servir você. Muito obrigado. Deus te abençoe, querido. Nós vamos ler. Nós vamos ler rapidamente aqui para os irmãos o texto que eu acho que é o mais indicativo que nós temos em relação a esse momento, que é o versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, um dos valores fundamentais da nossa igreja é que nós cremos que Jesus Cristo há de voltar. Enquanto ele não volta,
nós celebramos que o sangue dele derramado na cruz do Calvário, o corpo dele partido naquela cruz, foi suficiente para pagar o preço do meu e do seu pecado. E através daquele sacrifício, ele instituiu aqui uma família de pessoas que proclamam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Façamos esse momento uma celebração do amor de Cristo sobre as nossas vidas. Eu vou descer um pouquinho aqui, sinto vontade de agradecer nesse momento aqui. Rabi vai ficar bonzinho. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, agradecer a Deus por esses momentos que passamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Pedir ao Senhor que esteja, Senhor, nós estejamos permitindo a Tua presença, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, todos os dias. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor, Deus. E nós sabemos que o Senhor se relaciona conosco, Senhor, com essa pessoa que ninguém vê, Deus. E que nós estejamos diante do Senhor, Pai, livres, Senhor, soltos, ó Deus, de tudo isso que não te agrada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso que é, Deus, celebrarmos a Tua morte, a Tua vida, aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelas nossas famílias, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de pertencer ao Senhor, o privilégio de estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos e podermos celebrar essa liberdade, celebrar este perdão que veio sobre nós, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo que tem nos dado e pela vida de cada um, de cada família aqui, Senhor. Amém. Amém, amém. Os irmãos diáconos podem se sentar. Nós vamos fazer uma oração para encerrar o nosso culto, então. Você pode, assentado mesmo, participar. Mais uma vez, quero agradecer as pessoas que estão nos visitando, aqueles que estavam sumidos. Que muito feliz com a presença de vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Aos nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez, para a nossa igreja é motivo de muita alegria, de muito orgulho a presença de cada um aqui. Você também que não é membro, que já está aqui bem mais de uma vez, saiba que este lugar é um lugar de pessoas falhas, mas que procuram com sinceridade de coração ser parecidas com Cristo Jesus. Amém? Se você quer ser parecido com Cristo Jesus, vem caminhar com a gente. Aí a gente junto vai ajudando um ao outro aí nessa caminhada. Pai, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu de prestarmos esse culto ao Senhor, ó Pai. Recebe mais uma vez, não nos nossos lábios, mas no nosso coração, toda honra, glória e louvor. Te agradecemos por esse privilégio, Pai, porque sabemos que não é por os nossos méritos que nós estamos aqui, mas é por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Ó Pai, e agora, como Igreja do Senhor, te pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada família aqui representada. Te pedimos humildemente, ó Pai, que o Senhor nos sustente e nos guie até a volta do Senhor. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Meus amados, Deus abençoe, uma semana muito abençoada. E como eu disse, se você tem interesse em participar do Ministério de Evangelismo, me procure. Eu quero conversar com você, quero orar com você, para a gente fazer um projeto de evangelismo novo na igreja. Deus te abençoe.